Então vamos lá, Vamos. iniciando mais um episódio do nosso Pod Soulcast, agora o número 41. Uau. Uau! Mas talvez não seja o que vai. Vai. Pode ser que não, é. Tá. Talvez seja o que vá, porque a gente agora tá sem nenhum Uhum. A gente spare. não tem nenhuma gordurinha. Tudo gasto. Gastamos tudo que a gente tinha A na gordurinha poupança. tá só no corpo. A poupança foi dilapidada. Toda. Estamos zerados. Mas também a gente recebeu super boas falas de repercussão do episódio 40, né? Então, quem não ouviu, ouça o 40. Parece que a gente teve uma conversa bem interessante e fluida, né? Uhum. Que bom. Foi uma conversa bem boa, assim. O assunto foi bom, a conversa foi boa. Né, teve uma pessoa que escreveu num comentário lá, assim, um tema denso, mas uma conversa muito leve. Boa. Que é um bom resultado, né? É um bom resultado. Os temas podem ser densos. Sim. Geralmente os são. São. E hoje a gente tá com outro tema para trazer aqui, para conversar um pouquinho mais. E o tema que eu gostaria de sugerir hoje para a gente conversar veio um pouco de uma experiência que eu tive com um primo meu, né? O Gabriel, pai do meu querido afilhado. Rafael. O nosso querido Rafael, que já está aí há 6 meses arrasando na vida. Uhum. Brilhando e... Estreou super bem e continua brilhando. Tá 6 meses na vida, já tem mais músculo que eu, porque ele é um pacotinho de cimento, ele assim, ó. Super maciço, super forte. Isso. E daí, esse meu primo, né, ele tá encontrando esse papel de pai na vida dele, né? E ele tá encontrando essa família que se formou mesmo com a chegada do Rafael, né? A paternidade bateu a porta e ele tá lá tendo que lidar com essa informação. E com um monte de coisa que chegou junto com isso para ele, assim, né? É bem interessante, assim, né? A gente já teve algumas conversas dele falando sobre a relação dele com o filho dele, e como é uma experiência que eu não tenho e ele é muito próximo a mim, é muito interessante o quanto isso traz de informação para uma pessoa quando ela chega nesse lugar, assim, né? Porque é muito interessante, assim, bem interessante. É interessante observar a alegria dos pais, é interessante observar a preocupação, o esforço, né? Para que as coisas aconteçam de uma forma prazerosa para a família, mas especialmente para a criança, né? Então, é quase como se a gente pudesse pensar, talvez isso tenha acontecido também quando eu cheguei, né? Quando a gente vê um pai e uma mãe tão empenhados com o seu bebê, com o seu filhinho, filhinha, deve ter sido assim que os meus performaram lá na época da minha chegada, né? Não, e é incrível, assim, porque conversando com ele, a gente é muito amigo, né? E daí eu converso com ele e eu vejo que a cabeça dele hoje se direciona pro filho. Mesmo quando ele tá fazendo outra coisa, o filho tá no cenário. Sim. Eu acho isso muito interessante, né? Porque é uma visão muito diferente que a gente carrega como filhos em relação aos nossos pais, né? É quase como se a gente consegue muito entender o momento onde é explícito, mas a gente não entende o implícito, o que está ali e não é mencionado, não é dito, não é transparecido de forma tão clara, né? Sim. Então, daí eu tava conversando com ele e tal, e ele falando desse esforço que ele agora, ele não é um esforço no sentido da palavra de ser um peso, mas ele assim, é para isso que ele quer botar a energia dele. Empenho, né? É um empenho, Empenho. Que ele fala de... Eu até falei o nome dele, Belci, enfim, não vai ser um problema, qualquer dia depois a gente conversa. Não, acho que ele vai gostar de ser o objeto. O tema, né? De ter sido o muso inspirador. O autor, o muso do tema. O muso inspirador dessa conversa. A esposa dele assiste a gente bastante, a Carol. É bem legal. Aí enfim, ele falando de todo esse empenho que ele está sentindo no movimento dele para que essa família e este filho cresça e tenha o que ele sente como necessidade de dar para o filho, assim, né? E daí ele falou isso. A ideia que me veio é que ele olhava assim, que ele vai saber se ele foi um bom pai lá na frente, quando o filhinho dele crescer. Isso. E ele for um pai senhor que está bem sucedido. Isso. Que está bem sucedido. É quase como assim, daqui a uns
25 anos eu vou saber se eu fui um bom pai, né? Quando meu filho tiver uma profissão, tiver uma namorada ou uma esposa. Aí nesse momento, né, o Silvio Santos, que habita em mim, falou: olha, Bel, de certa Eu não entendi a referência, mas depois tu me explica. O Silvio Santos, que habita em mim, quer dizer Eu o quis quê? mexer um pouquinho ali com a plateia, eu quis quis dar uma mexida na água, assim, né? Eu O falei, Silvio olha, Santos, que habita em mim. eu falei assim, olha, eu acho, cara, que essa é uma preocupação que tu não precisa ter, porque, de uma certa forma, a partir do momento que um filho é concebido, o pai e a mãe já foram perfeitos. Já foram bem-sucedidos. Como pai, como mãe, já foram excelentes. Né? Aí eu trouxe um conceito até que foi tu que me deu, que foi, talvez, a gente vai ver agora como é que vai ser o cuidador do Rafael. Mas os pais já... Os pais já cumpriram sua tarefa. Já fizeram. Ah, ele não aceitou. Não. Não. Ele não aceitou, isso pra ele não pode. Não. Aí, assim, como eu vi que ele tava com dificuldade, eu tentei ajudar ele mais um pouco, né? Eu falei, inclusive pais que abandonam são bons pais. Pra ajudar, a gente tira um dedo fora. Aí eu vi que isso não ajudou da forma como eu imaginei que ia ajudar pra ele compreender. Enfim, é uma brincadeira. Mas eu fiquei com vontade de trazer esse tema pra cá, porque realmente às vezes é difícil a gente entender como é que esses pais que também me geraram uma experiência onde eu encontro dificuldades, dor, como assim eu devo aceitá-los que eles já são pais perfeitos, por exemplo? Ou pais completos, ou pais exitosos. Eu gosto bastante dessa palavra. É melhor que perfeito, é verdade. É, pais exitosos, bem-sucedidos. É quase como se a gente olhasse para esses pais e se a gente conseguir dizer para eles, cumpriram bem o papel de vocês. Né? Tarefa concluída com sucesso. Com sucesso. Pode passar para o próximo nível do joguinho existencial. Bom, então... É isso. Acabamos aqui a nossa conversa. Tô só olhando ali pro Daniel. Como vamos sair? Ai, será que o Cláudio lá de Recife tá acompanhando hoje? Vai mandar uma pergunta? Vamos ver. Bom, vamos lá, meu povo. Que experiência é essa, né? De sermos os porta-vozes de um novo paradigma, de um jeito novo de olhar para a vida, né? Porque então tudo aquilo que a gente aprende tudo aquilo que a gente aprende a respeito dos pais, com essa fala, com essa conversa que você teve com o teu primo, com o Gabriel, toda a perfumaria e o romantismo do que é ser pai e mãe foi por terra, né? E acho bem importante, então, assim, bem solidária ao Rafael, ao Gabriel. Acho bem importante que ele esperneie um pouco, sabe? Porque isso é muito fora do senso comum. E quando a gente ouve isso pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, e a gente compra essa ideia, pode ser que a gente não compre, pode ser que a gente não entenda, não perceba com o nível de profundidade que isso precisa ser percebido, porque é quase como se nós estivéssemos, então, agora deseducando para reeducar, né? E aí a gente acaba com vários itens do senso comum, né? Então, acho bem bom que quem escute isso, quem ouça isso pela primeira, segunda, terceira vez, não leve isso como algo já verdadeiro. É bom espernear um pouco, pensar um pouco, refletir um pouco, perceber um pouco, né? Por isso que eu acho que é super importante a gente ter essa conversa, se o Gabriel ouvir, e se o Gabriel não ouvir, que tu possas, em algum momento, retomar isso com ele, né? Não, a gente vai marcar um churrasco que eu vou botar na TV da sala como música. Sim. Entendeu? Vamos! Bom, então,
Isso quer dizer que os pais que... Como é que tu falou? Os pais que abandonam? Os pais que abandonam são perfeitos, os pais que dão para adoção são perfeitos, os pais que morrem são perfeitos, os pais... Bom, enfim, não vou continuar porque aí nem me permito continuar. Eu gostaria de incluir que os pais daqueles que estão ouvindo esse episódio também são perfeitos. Isso, os meus pais são perfeitos, Os meus os também. teus pais são perfeitos, os pais do Ariel são perfeitos, os pais do Dani são perfeitos, e os pais do Gabriel e os pais do Rafael, né? Então a gente tem aí esse lugar super novo, desse jeito de olhar para pais e para mães, né? Então, quando nós falamos de pais exitosos, pais bem-sucedidos, nós estamos falando daquela parte no pai e na mãe que foram capazes de reproduzir a vida, né? E aí, sempre quando eu falo isso, quando tu falas isso, a gente ouve aquela famosa pergunta: então vocês estão falando só dos reprodutores? Sim, estamos falando daquele homem e daquela mulher que exitosamente ficaram tão próximos um do outro em algum momento que a vida pôde ser reproduzida, repassada adiante, né? Então, quando nós falamos de pais bem-sucedidos, nós estamos falando do poder que um homem e uma mulher têm de passar a vida adiante. E quando esse poder de passar a vida adiante se consolida numa nova vida, como é a vida do Rafael, filho do Gabriel, nós temos um pai muito bem-sucedido quando o filho tem apenas 6 meses de vida. E uma mãe muito exitosa quando o filho tem apenas 6 meses de vida. Então, é verdade, Gabriel, que a gente não precisa esperar que o Rafael tenha 25 anos, 30 anos, tenha uma profissão, tenha uma vida amorosa e de relacionamento ok, para que a gente possa ver o teu sucesso e o sucesso da mãe dele. Né? Eu fico pensando, Eva, assim, né? Quando a gente olha para o outro lado, porque esse conceito às vezes é um conceito que desafia, porque a gente olha para a nossa experiência e fala assim, não, meus pais exitosos, mas deixaram isso cair no chão, deixaram isso aqui, não fizeram. Não me levaram na escola. E assim, não. A minha filha até hoje tem 39 anos, 38, ela ainda fica super chateada, porque quando ela tinha 7, eu cortei o cabelo dela. Isso, imagina! Mas esse é um lugar interessante, né? Muito interessante. Qual é essa experiência que está aqui onde eu tenho duas... Porque a gente pode olhar isso de várias formas, mas se a gente olhar isso do ponto de vista de um caminho de busca de maturidade, eu não posso negar nenhuma dessas duas visões. Não, as duas nenhuma. Estão pertencentes e valem ao mesmo tempo. E são válidas e são necessárias. Né? Só que aí a gente tem que ver que são duas visões. Uma é uma visão... a gente está olhando para as pessoas através da lente sistêmica e a outra a gente está olhando para as pessoas através da lente emocional. Né? Então, eu já era, quando a minha filha tinha 7 anos, eu já era uma mãe super bem exitosa, bem sucedida, porque ela tinha 7 anos, estava com a saúde perfeita, tinha um cabelinho lindo. Já tinha passado 7 anos antes e ela estava dando conta, estava indo adiante? Tinha um cabelinho lindo que eu achava que podia ganhar um pouco de força. Então, o que eu estava fazendo ali? Eu estava sendo uma cuidadora atenciosa. Aí eu falei, eu vou cortar esse cabelinho para ele ganhar uma força. E isso fez um grande mal emocional para minha filha.
Ela chora até hoje, essa é uma reclamação, por que que a mãe cortou o meu cabelo? Só que quem cortou o cabelo dela não foi a mãe. Quem cortou o cabelo dela foi uma cuidadora, nesse caso, a mesma, eu, foi uma cuidadora que estava tentando prever que lá aos 25 ela teria uma força de cabelo que faria então eu ser uma mãe bem-sucedida. Só que eu já era uma mãe bem-sucedida. Muito bem-sucedida. Já havia se passado 7 anos do meu êxito de expulsá-la de dentro de mim e de entregá-la para a vida. E foi difícil essa história, inclusive. Né? Mas eu tinha ali feito a minha parte. Então, não é uma mãe que nasce, não é um pai que nasce quando os filhos nascem. Quem nasce é a cuidadora, é o cuidador. Isso é interessante, porque como esses papéis são todos desenvolvidos pela mesma pessoa, a gente não observa o limite entre eles. Não observa. A gente daí tem uma hora que a gente fala assim, quer saber? Tá cansativo demais dividir. É tudo a minha mãe. Pronto. Essa eu entendo mais rápido, o que tá fazendo, né? Isso. Então, é interessante porque quando a gente olha para a visão sistêmica, e claro, isso é um grande recurso para adultos que querem ampliar um pouco mais seu olhar. A criança não vai nem se aproximar muito disso, né? Mas os adultos querem ampliar um pouco mais seu olhar, isso tem uma força muito grande. Porque naquela pessoa que por um momento incorporou o papel de nos passar a vida, existem outros vários papéis sendo desenvolvidos no entorno dela, né? A gente pode dizer que talvez o mãe, para nós, toma essa força tão grande porque é realmente muito significativo, né? O que acontece, sei lá de onde, mas que... né? E sai. Mas é natural pensar que esta mulher não está vestida 24 horas de mãe. Não. Né? Embora esse seja um papel que chama ela o tempo inteiro, né? E às vezes a gente se confunde com qualquer delas que está na nossa frente. Então, bom, perdi aqui uma ideia que eu tinha tido, mas daqui a pouco ela volta, porque sempre volta. Mas ontem eu também tive uma conversa com uma cliente a respeito disso, né? Então, agora ela ser uma adulta e ter uma mãe senhora, que está dando todo aquele trabalho que uma pessoa idosa dá para os filhos, né? E ela muito chateada de ter que servir a essa mãe, que também não foi uma mãe tão boa assim, né? E aí explicando para ela tudo isso, que quem não foi boa foi a cuidadora, porque a mãe foi perfeita e bem-sucedida. E a dificuldade mesmo que nós temos de perceber que dentro daquele mesmo container humano, mãe ou pai, existe um compartimento que é a mãe, a minha mãe, a tua mãe, a mãe da minha cliente, a mãe do teu primo, ou o pai. Que são compartimentos dentro de um mesmo container, né? E que como container mãe, como compartimento mãe, não tenho que duvidar do êxito da tua. Tu estás aqui na minha frente, bonito, inteligente, saudável. E se não fosse, se fosse feio, doente... Se fosse feio, doente, limitado, também seria um ser perfeito, né? Que veio ao mundo com determinada tarefa, determinada característica. E isso, quem proporcionou isso foi o corpo dessa mulher e o corpo desse homem. Então, esses compartimentos... É desses compartimentos que a gente está falando quando Sim. nós estamos falando de pai e de mãe. E sempre, desde sempre, eu fiquei muito intrigada quando, então, possivelmente por conta das traduções e por conta das interpretações e por conta da nossa necessidade de fazer as coisas serem muito... protocolares e rápidas de entender e de falar,
a gente começou a ouvir Bert Hellinger dizendo que a mãe é perfeita, que o pai é perfeito, e a gente tomou isso como, ele está falando... Inclusive, um dos grandes focos de crítica de Isso, quem ele não está compreende, falando do container. Não, ele não estava falando do container. E eu tenho quase certeza, não falo alemão, mas tenho quase certeza que ele explicou isso em algum lugar. Que ele não estava falando do container, ele estava falando do compartimento. Ele estava falando daquela porção especial que, naquele momento, foi capaz de reproduzir a vida e de entregar uma nova vida à luz. Mas, como a gente quer, né? Então, acaba-se ficando na superficialidade desse conceito. Isso é muito devastador para essa abordagem. Por quê? Porque nós somos criticados por isso, quando a gente não está falando isso. Não é disso que a gente fala. Porque seria um Desculpa, me empolguei. Seria um contrassenso eu dizer que um homem que me violentou e que é meu pai é perfeito. Mas não é desse que a gente está falando. A gente está falando do outro. Né? É um contrassenso. Então, por favor, terapeutas e consteladores, não façam os seus clientes se reconciliarem com os seus violadores, com os seus espancadores, com os seus... Não, a pessoa tem que ficar triste, zangada, brava, né? Como se isso é bem terapêutico, né? Favor, a pessoa tem direito isso. de estabelecer um limite com alguém que a machuca. Claro. Né? Óbvio. Claro. Sim, concordo completamente. Eu canso de incentivar os meus clientes a romperem as suas vidas em comum com seus pais, se esses pais trouxerem algum tipo de violência para a vida da pessoa. Né? No entanto, aquele que passou a vida permanece num lugar seguro. Seguro. É aqui. Né? Divinizado. Sabe? O cuidador pode ser demonizado, porque às vezes o cuidador é um demônio. Mas o pai continua sendo divinizado. A gente vai com certeza ser preso. E agora vai vir todo mundo. Vai vir os consteladores e os não consteladores. Atrás de nós. Um de cá. Sinto muito. Don't kill the messenger, né? Eu só sou a mensageira, eu não sou a criadora, né? Dessa complexidade toda. Eu queria trazer um pouco mais, porque foi uma frase que me veio e eu acho que complementa muito, assim, né? Quando a gente olha essa mulher ou este homem com esses vários papéis no entorno, e entre um desses papéis, o de pai e o de mãe, é interessante notar que muito desses papéis que esta mulher exerce, que este homem exerce, sequer estão direcionados para nós. Estão direcionados a outras figuras. A outras figuras. Mas a gente tá tão... que tudo é para mim, né? Sim. Isso é uma imagem interessante, né? E de novo, por isso que no começo eu falei que esse é um conhecimento que pro adulto que está disponível para pegar, ele auxilia muito, mas a criança não dá conta. Porque a criança não consegue ver essa... Como assim? Tudo que tá ali não é para mim? Né? Sim. Como assim? Como assim? Que tem uma parte que não me diz respeito. E aí a gente continua nessa pegada, né? Porque, então, na maioria das vezes, quando nós percebemos um ponto de desqualificação dos nossos pais, nós não estamos falando dos nossos pais, nós estamos falando de outro compartimento do container. Por exemplo, né? E se alguém usar esses termos, me dê crédito, porque isto da só Eva. Eu que falo. É verdade, isso é verdade. Não comecem a falar coisas que eu falo e não me dá crédito, por favor. Mas é verdade, eu me lembro que tu me passou esse conceito numa sessão e para mim foi uma coisa muito importante de compreender, né? Quando a gente fala desses compartimentos, né, Eva, por exemplo, quando eu falo que existem papéis dessa mulher e desse homem que não são direcionados para mim, por exemplo, eu estou falando de como o meu pai foi marido da minha mãe. Isso não foi direcionado a mim. Não foi direcionado. Mas eu posso ter meu pai deveria papapá. Meu pai poderia papapá. Né? Isso. Mas ele, por exemplo, se ele teve um relacionamento extraconjugal, ele não traiu os filhos. Ele traiu a esposa. Isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Isso.
aquele papel não é para mim, eu Não. poderia exercer um julgamento, mas é nessa hora que eu pego o meu ganchinho e ponho num lugar que não tem... Eu engancho num gancho que não é meu. Aqui. É. Né? E é Eu interessante... já tô aqui, a minha vida tá indo bem, principalmente porque aí, se o meu pai às vezes tem um relacionamento extraconjugal, ele, para compensar, ele super cuida desse filho. Eu tô ouvindo a sirene chegando. Vamos lá? Ele super cuida desse filho, então eu vou pro melhor colégio, eu faço... minha vida tá super boa, mas aí, daqui a pouco, cai a bomba de que meu pai tem um relacionamento extraconjugal, minha mãe tá sofrendo, e aí eu me sinto traída. Uhum. Eu me sinto... E a primeira coisa que eu faço é, esse pai mandou mal. Isso, e daí eu pego esse pai... Meu pai mandou mal. E Quando, ponho na ele aqui. verdade, quem mandou mal foi o marido da minha mãe. Uhum. E aí eu entro numa solidariedade totalmente equivocada com a minha mãe. E aqui, Isso é um equívoco. porque a gente tá aqui, mas o meu primo tá aqui. Ele tá conversando comigo. Tá, ele tá aí. E ele tá aqui, e ele tá aqui assim, ó. Tá, mas Pergunta. calma aí, mas é tudo a mesma pessoa. Gente, não tem nada a ver com mediunidade isso, é só... é figura de linguagem, não mediunidade. Eu ouço ele falando pra mim assim, não, mas isso não faz sentido. Porque às vezes eu sinto que as pessoas, né? Ou eu quero me incluir também, não quero me separar das pessoas. Mas às vezes nós olhamos pra isso e a gente pode dizer, mas isso é uma visão muito filosófica. Uhum. Porque na minha vida não é o que eu experimento. Tá sempre ali aquele mesmo homem, sendo meu pai, batendo na minha mãe, ou a minha mãe traindo meu pai, eu não sei. Isso. Então, aí é a importância de nós termos as duas lentes ativadas. Uma lente sistêmica, pela qual a gente olha e fala, tá, quem traiu foi o marido da minha mãe, não foi meu pai, então talvez isso não tenha a ver comigo. Aí pela lente emocional, mas isso traz um super desconforto emocional para mim, porque eu vejo uma pessoa que eu amo sofrendo, que é a minha mãe. E daí eu preciso entrar nesse processo comigo. Eu entro nesse processo e vou lidar com isso. Uhum. Mas eu tenho que entrar nesse também, porque nesse processo, inclusive, eu vou ter que incluir a amante do meu pai no meu sistema. Gente, não é na família. Não confundam sistema com família. Isso é outra coisa que também é sempre confuso nas falas. Sistema é sistema, família é família. A gente não traz a amante do pai para a família, mas a gente traz a amante do pai para o sistema. E a gente lida com a dor emocional de ter uma pessoa super querida a qual eu amo e respeito sendo maltratada. Mas só que o distrato que o meu pai fez não é comigo, é com a minha mãe. Então, é uma dor diferente. E me vem muito uma frase que o Hellinger fala muitas vezes, né? Que é quando nós estamos diante de destinos que nos desafiam na nossa empatia e deixar com a pessoa que o destino, porque aquilo faz parte da experiência de vida dela, né? No sentido que é, por exemplo, quando eu vejo, né, que é a minha mãe, por exemplo, eu tô falando de forma hipotética, né? Não minha mãe, mas a minha mãe ou o meu pai, que existem experiências ali que trazem dores a eles, o primeiro impulso do nosso mundo interno é dizer, eu vou fazer algo. E daí me coloco, de alguma forma, em relação com o perpetrador ou com a vítima daquela dinâmica ali. Seja quem faz, por exemplo, a traição ou quem recebe a traição. Esse é um movimento que muitas vezes quer se colocar na questão e que esse se colocar na questão traga uma solução. Quase que de forma mágica, né? Eu vou lá e ou pela minha cara feia, meu pai vai parar, ou pelo meu acolhimento, a minha mãe vai ficar mais confortável, tal. O que eu acredito que o Hellinger trazia muito como um passo de desenvolvimento nisso era de que, de alguma forma, a gente não andasse para se misturar na questão, porque a questão não diz diretamente a nós, embora a gente esteja observando a questão. E o que a gente geralmente faz é, não, eu vou fazer algo, e eu me intrometo ali, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja de várias formas, né? E eu acredito que quando o Hellinger dizia isso, ele estava dizendo qual é a nossa capacidade de, às vezes, estar diante de destinos que nos desafiam, porque a gente não concorda, porque a gente queria que fosse diferente, por vários motivos. E respeitar. E respeitar. Sem se emaranhar nele. Né? Porque é o que a gente faz, a gente pega o nosso fiozinho e começa a botar naquele carretel junto. Claro. Né? E a gente faz a gente
a gente engancha no gancho errado, no gancho que não é nosso, porque nós nos consideramos muito importantes. Então, parece que tudo se trata da minha vida. E tudo não se trata da minha vida. Nem tudo se trata da minha vida. Né? Então, esse gancho que a gente faz em correntes erradas, a gente arrasta correntes erradas porque a gente se engancha nelas, porque tem uma coisa chamada autoimportância que nós nos damos, e às vezes nem temos autoestima boa. Geralmente não. Às vezes andamos nos xingando por aí, nos achamos o cocô do cavalo do bandido, mas ainda assim, paradoxalmente, contraditoriamente, a gente tem uma autoimportância que faz com que a gente ache que aquela traição tem a ver comigo. Né? Quando, na verdade, quem traiu foi o marido da minha mãe, quem traiu também pode ter sido o filho da minha avó, né? Que pode ser um carinha mimado, cheio de regalias, né? A cuidadora dele, que no caso é a minha avó, deu a ele informações de que ele pode tudo, né? Mas a minha mãe casou com esse cara. Algum ganho ela tem nisso, então... E não só isso, né? Aquele que observa essa situação tem um ganho enorme disso, que foi por causa deste homem desse jeito, com essa mulher desse jeito, que de alguma forma a vida se mantou um no outro e pôde surgir... Isso! o que vos reclama. Mas por quê? Isso, né? A criatura reclamando do Criador. O reclamante. O reclamante normalmente é a criatura. Reclamando do Criador, né? Dizendo, pô, como é? Sim. Não tá andando na linha? E pra gente, né, continuar nessa direção, por que entender que este pai e esta mãe são exitosos e são perfeitos da forma como são? Hellinger também, ele sintetizava muito a ideia, mas eu entendo que era isso que ele falava. Que a gente ter num bom lugar no nosso mundo interno para este pai e para esta mãe é uma condição de uma vida mais significativa. Quando eu consigo chegar num lugar mais, tipo assim, ok, eu estou em paz com o que me traz até aqui. Isso. E daí eu posso estar disponível para esta vida que se apresenta depois desses pais. Isso. Né? Tem algo no nosso mundo interno que se corresponde com essa informação. Se ela está assentada ou se ela ainda está fervilhando, né? De alguma forma. Sim. Ter esse olhar de reconhecimento, agradecimento pelos condutores, pelos transportadores dessa vida, quem trouxe até aqui, é super significativo para que essa vida possa ser bem utilizada, bem movimentada. Né? Porque então eu olho para a minha chegada e digo, não é que aconteceu? Valeu a pena. Que bom, tô aqui. E aí, agora? Vou fazer o quê? Né? Uma das frases que eu adoro, as frases de cura que eu adoro nas constelações, quando a gente está, então, com um filho, uma filha, diante dos pais, ou diante de um deles, é a frase que diz... Você não me deu tudo o que eu queria, nem tudo o que eu desejava, mas o mais importante e o essencial, sem o qual nada, você me deu. A minha vida. E por isso, muito obrigada. Eu te deixo em paz, pai. Eu te deixo em paz, mãe. E sigo com a minha vida. Essa é uma frase ótima para a gente introspectar, colocar dentro do nosso cenário interno e podermos, então, com essa vida, com essa força vital, irmos. Né? Porque é tão interessante, né? Nesse momento, porque é muito paradoxal. O quanto mais eu tenho problema com esses pais, né? Problemas que passam por aqui, mais conectado eu fico com isso que eu digo que me machuca. Claro. E quanto mais isso está em paz,
mais isso encontra um espaço para coexistir separado ou à distância. Isso. Né? É tão interessante. Podendo sermos capazes, então, de dar as costas para eles. E eu gosto muito, isso é uma coisa não é decorativa, é verdadeiro, mas é filosófico assim, né? Mas nesse momento, com essas boas costas respeitosas que a gente dá pro pai, a gente pode começar a nos servir em nossa própria vida, né? E esperar que alguém faça isso pela gente. Sim, né? Porque a nossa vida está no lado oposto a que estão os nossos pais. Os nossos pais estão de um lado, a nossa vida está do lado oposto. Se a gente estiver olhando para os nossos pais, reivindicando, nós estamos de costas para a nossa vida. Se nós estivermos em paz com os nossos pais e formos capazes, então, de virar as costas para eles, para que eles possam ser só o suporte, a gente está de frente para a nossa vida. E é aí que a gente pode fazer algo. Porque enquanto a gente não virar de frente para a nossa vida, a gente não pode fazer muita coisa. Né? Acho que a gente volta ali no Rafael, que eu acho que a imagem é assim, ó. Muito cedo, como pai ou como mãe, a gente já pode relaxar, muito cedo. E tem ainda uma diferença para quando a gente pode relaxar como pai e como mãe, né? O pai pode relaxar muito antes da mãe. A mãe precisa... O trabalho é um pouquinho maior. O trabalho é um pouco maior. O trabalho de pelo menos 40 semanas, 38, né? Mas tem um trabalho, e depois tem a amamentação, então, que já não é mais a mãe não amamenta, isso também é bem bom a gente deixar claro, né? Quem amamenta, É só ver se vocês vão vir de avião para jogar bomba aqui, não sei. Eu só quis dar uma olhada, só para garantir. A tal Terceira Guerra Mundial, né? Então, quem amamenta não é a mãe, gente. Quem amamenta é a cuidadora, meu povo. A mãe já foi, já era. A mãe, quando pariu, botou na vida, foi para um outro lugar. Eu não vou nem dizer que lugar é esse para não criar mais confusão. É um lugar bom, divino, interessante, né? Mas não é a mãe que amamenta. Quem é capaz de amamentar ou não amamentar é a cuidadora. Então, mães que não amamentam, se liberem, vocês são ótimas, já são mães bem-sucedidas, exitosas, perfeitas. Eu acho tão interessante, né? Se a gente botasse, tipo, numa linha do tempo, assim, né? Aí a gente tem esse indivíduo, esse homem, essa mulher que vem exercer o papel de pai, aqui o pai, anda mais um pouquinho, aqui a mãe. Aí depois aqui voltam pra terra, né? Porque isso aqui é sagrado, né? Isso. E realmente isso aqui é sagrado. É sagrado. É sagrado, porque uma vez eu ouvi uma frase que eu achei linda, assim, porque ela é muito verdadeira, né? Que a gestação, a concepção de uma criança é o maior ato de criatividade do ser humano. Nossa. Mas que a gente faz sem nenhum tipo de controle. Totalmente entregues a algo. A algo maior. Né? Que talvez é o único lugar que a gente consiga... E Hellinger falava isso, né? Sobre a sexualidade, sobre o sexo, né? Que esse é um extremamente sagrado que acontece ali, né? E aí, por isso que eu acho que a abordagem sistêmica, segundo Bert Hellinger e isso que a gente chama de constelações familiares, não podem mesmo servir ainda a muitas pessoas. Porque nós ainda somos muito imaturos e a gente ainda quer reclamar muito. Imagina, quando nós nos apropriarmos disso, nós vamos deixar os nossos pais em paz. Se nós deixarmos os nossos pais em paz, nós viramos adultos. Se nós virarmos adulto, uau! Maduros. Uau! Então, a gente não... Sabe? Ainda tem que ser um pouco restrito. Então, também não sou conformada, mas compreendo muito bem por que isso não pode ser assim. Vamos falar para todo mundo, vamos colocar no sistema público de saúde porque é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom para todas as pessoas, porque a gente não tem ainda essa maturidade para lidar com esse tipo de conceito. E tudo bem, tá bom. Exige uma disponibilidade grande, né, para se apropriar, ou disponibilidade ou de espaço, nem sei do que seria, mas é necessário
Às vezes, quando eu leio Hellinger... Disposição também, disposição, capacidade de abrir mão dos ganhos que se tem com essa posição mais antiga. E de toda a educação, porque a gente tem uma educação que com esses conceitos a gente vai ter que fazer assim, ó, jogar no lixo, porque não é verdade mesmo. A gente vai ter que descartar a nossa filosofia de vida e ter uma nova. Quando eu entro em contato com as palavras do Hellinger, é bem isso que eu sinto, porque é quase como se ele foi um mensageiro e ele entregou muita coisa sintetizada. Compactada. Isso. E a gente começa... É nossa tarefa fazer isso. Né? Porque é muito denso, mas ao mesmo tempo é muito verdadeiro. Num sentido de que é uma informação que geralmente chega e quando compreendida ela faz um... E por isso não pode ser para todas as pessoas, porque é muito violento. Imagina dizer para as pessoas que os pais são muito exitosos. Para todas as pessoas. Imagina. E olha o trabalho que dá. E quantas vezes a gente tem que... Retomar, né? Retomar, porque tem que ir aos poucos, consolidando, sedimentando nesse lugar. Né? Bom, acho que é isso. Tomara que tu consigas fazer aquele churrasco e colocar isso ali para ver se o Rafa... Se o Gabriel gosta desse novo novo capítulo da rede. Eu vou deixar uma imagem para o Rafa. Se um dia este vídeo chegar nele, quando ele tiver 21 anos... Pro Rafa? Pro Rafa. Tá. Eu quero contar para ti, Rafa, ó. No dia que tu nasceu, teus pais me chamaram para eu ir lá no hospital te ver, né? E eu cheguei lá e eu vi esses dois mais assim, ó. Feliz. A mãe dele, a Carol, né? Tava assim... Super cansada. O pai dele tava de um lado pro outro do quarto e pegava e já quis me dar uma lembrancinha, já falou, vem aqui ver meu filho, vem aqui ver meu filho. Olha como ele é lindo. Olha como ele é lindo, que não sei o quê. E a Carol também tava toda... Ela tava cansada, mas ela tava muito satisfeita, assim, eu acho, né? A sensação que eu tive nela, assim... E ela tava muito dona do que tava acontecendo. Ela tava muito ciente do que tava acontecendo, né? É um daqueles momentos que a gente vê uma coisa... Nossa, que coisa bonita que é... Cria um e-mail pro Rafa e anexa esse vídeo e daqui a pouco, quando ele for fazer o espelho, tu já tem um e-mail que o Dindo criou e lá tem um material bem legal para ti. Viu, Rafa? Você foi muito bem querido. Muito bem querido. E seus pais são muito exitosos. Muito. E é isso aí. Ficamos por aqui? Ficamos. Então tá. Então, obrigado a todos que estão ouvindo. Eu continuo pedindo para que puderem, comentem, compartilhem, divulguem. Para quem gosta do conhecimento sistêmico, esse é um trabalho que a gente faz, Eva e eu, com bastante carinho e bastante disponibilidade. Obrigada, queridos. Valeu.